Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nesse nosso café. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e mandando para geral, porque você está aqui no seu canal. Se inscreva, hein? Dá aquela moral, não esquece. Pedrinho lançou oficialmente a sua candidatura e já registrou. Aliás, a primeira chapa a fazer o registro de uma chapa dentro do processo eleitoral do Vasco da Gama para a eleição que está marcada para o dia 11 de novembro, mas pode acontecer dia 12. Vamos falar sobre as principais promessas já de campanha, já que ele fez essa apresentação, e claro, do time do Vasco que enfrenta Domingo Santos. Ah, e antes, uma notícia que falamos ontem e claro que vai seguir repercutindo, o atraso do pagamento da parcela de 2023 da 777, do aporte de 120 milhões de reais. Até agora não chegou. Eu vou desenvolver mais esse tema hoje numa live que vai rolar hoje à noite, mas já passo para vocês o seguinte: com esse atraso no envio do aporte financeiro da 777 da casa de 120 milhões de reais, o Vasco está atrasando pagamentos. Atlético Mineiro já está cobrando o Vasco, Atlético Tucumã e Nacional que estão cobrando na FIFA. O Vasco espera esse pagamento para poder colocar em dia todas essas parcelas, os pagamentos aos clubes, pagar também o empresário do Jair, porque tem a questão envolvendo a negociação, poder pagar o parcelamento oferecido ao Andrei Santos e manter as contas em dia. Então o Vasco conta com esse aporte que era para ter entrado no dia 23 de setembro, como foi sábado, dia 25 de setembro, ou seja, segunda-feira. Hoje, dia 28, ainda não entrou. Ah, Azevedo, atraso de 3, 4 dias. Um contrato pode prever que o atraso de um dia gere a rescisão. O do Vasco tem cláusulas específicas, mas há o atraso. O Vasco da Gama SAF não se manifesta sobre isso. Procurei ontem ao longo do dia, não houve manifestação. Inclusive procurei o presidente Jorge Salgado, que também não se manifestou. O clube associativo que é sócio da SAF em 30%. Enfim, vamos aguardar. Bom, falando do time que se prepara para o jogo com o Santos domingo, hoje o Léo Jardim vai conceder entrevista coletiva às 1h30 da tarde, lá no CT Moacir Barbosa. Ele que é um dos destaques da equipe nessa temporada, mais uma vez, agora contra o América Mineiro, ele salvou o time de uma derrota. Se fizer talvez uma avaliação, uma balança, o Léo Jardim está sobrando nos pontos positivos. Salvou várias vezes o Vasco de derrotas, ou garantiu o empate ou a vitória. Ele tem sido peça fundamental e vai conceder entrevista coletiva hoje, a partir de 1h30 da tarde. Vamos lá, vamos falar de eleição? Em breve vamos ter um debate aqui, tá? Vamos ter um debate no canal Fanático Vascaíno. Ontem, de forma oficial, porque já tinha divulgado isso aqui na semana passada no canal, o Pedrinho vai ser o candidato da Sempre Vasco. Agora vai começar aquela onda de cores. Ah, o Pedrinho é amarelo. Ah, o Júlio Brandt é não sei o quê. Ah, o Levinciano é não sei o quê. Cada um vai ter a sua cor denominada de chapa. Pedrinho foi o entrevistado do Flow Esporte Clube e lá oficializou o lançamento da sua candidatura à presidência do Vasco da Gama. Eleição que deve acontecer no dia 11 de novembro, a não ser que o Vasco jogue. Caso o Vasco jogue dia 11 com o Botafogo, passaria para 12. Então a Assembleia Geral, que vai ser marcada pelo presidente Otto Carvalho, depende apenas desse jogo, né? Se o Vasco vai jogar 11 ou 12, mas inicialmente está marcada para o dia 11. Durante essa entrevista no Flow Esporte Clube, Pedrinho trouxe detalhes do que pensa para sua candidatura, tendo à frente um grupo que já está disputando a eleição desde 2014, ou seja, 14, 17, 20, vai para a quarta eleição, sendo que nas 3 anteriores o Júlio Brandt era o nome. Na primeira perdeu para o Eurico Miranda, na segunda de novo e na segunda para o Alexandre Campelo. Na verdade ganhou,
Aí depois daquela eleição conturbada da Lagoa, o Alexandre Campelo levou. Rompeu com ele e levou. Na última concorreu contra Levenciano e Jorge Salgado, perdeu a primeira eleição para o Levenciano, na segunda, que foi a que valeu pela justiça, perdeu para o Jorge Salgado. Júlio Brandt queria ser o candidato mais uma vez pela Sempre Vasco, mas os componentes da chapa entenderam que já tinha dado 3 eleições e nada, era hora de interromper isso. E o fizeram colocando um ídolo que tem uma história muito bonita dentro de campo, vascaíno, chegou aos 6 anos de idade ao futsal do Vasco, para fazer essa luta da bandeira do que eles entendem como ideal. Pedrinho tem nomes fortes ao lado dele, além dos ídolos Edmundo e Felipe, que o acompanham já há algum tempo. Primeiro vice-presidente, Paulo César Salomão, um cara muito íntegro, muito dentro da justiça, tem um nome muito forte. Ele vem como primeiro vice-presidente geral. Pedrinho e o Grupo Sempre Vasco já registraram a candidatura de forma oficial na Secretaria do Clube, a primeira chapa registrada. Já tem os seus 162 conselheiros, caso seja eleito, e apresentou como campanha diálogo com a SAF, sem guerra, revisitar o contrato para entender as brechas que são importantes para favorecer o clube, fortalecer modalidades como futsal e basquete, tratar de forma muito séria e firme a reforma de São Januário, com um estádio entre 40 e 50 mil, estabelecer cada vez mais e diariamente um diálogo saudável com a SAF, mas com olhos bem vigilantes. Resumidamente, esse é o projeto que tem, claro, com muitos detalhes, com muita parte técnica, do Pedrinho, liderando o grupo da Sempre Vasco, que já vem lutando por essa cadeira de presidente há 3 eleições, indo para a 4ª. Bom, do outro lado, ainda temos vários candidatos. Eduardo Cassiano, Euriquinho, Pedro Strozenberg, Marcelo, me faltou seu sobrenome, que, aliás, ontem vi uma nota de repúdio do grupo Camisas Negras, porque o presidente saiu do grupo, foi se juntar a outro candidato, enfim, coisas de Vasco. Marcelo Borges, se eu não estou equivocado, que segue como candidato à presidência. Levenciano e Júlio Brandt. Esses são os candidatos hoje. Só que agora, a partir de outubro, começa, daqui a 3 dias esse mês, vão começar a acontecer as alianças. Euriquinho, Eduardo Cassiano, Pedro, Marcelo diz que vem candidato. Acho pouco provável. E esses que eu falei vão se unir a Luiz Roberto Levenciano. Júlio Brandt, que está no momento buscando alianças, não tem nomes fortes perto dele. Há até uma desconfiança de que não conseguiria formar uma chapa. Vamos aguardar o que vem por aí. Fato é que o tabuleiro está mexido. E numa pesquisa informal realizada nesse mês de setembro, ainda sem os candidatos definidos, no caso de chapas inscritas, o nome do Pedrinho foi o nome mais bem cotado pelo torcedor vascaíno. Mas vale lembrar que torcedor e sócio nem sempre são os mesmos. Claro, porque a torcida do Vasco é gigante e o universo de votantes não passa de 7 mil vascaínos. Vamos aguardar e que tenhamos um pleito limpo, sem sacanagem dentro e fora das eleições, sem troca de acusações de baixo nível, com uma eleição sem a participação da justiça e com a urna eletrônica sendo o ponto alto dessa eleição. Um grande abraço e até mais tarde.